O corpo significante foi o tema da última aula. O professor Daniel nos falou sobre a fantasia básica de confiança e de desconfiança. Então, nós vimos aí nesta aula da ontogênese da relação humana, de que modo a malha afetiva que se constrói na relação corporal do papai e da mamãe com a criança vão influenciar diretamente na formação de fantasias inconscientes, ou seja, fantasias básicas de confiança ou de desconfiança. Estudamos as funções parentais. Então, essa malha afetiva, ela se constrói a partir das funções parentais, de peito, toalete, consonância emocional e contenção. Vimos quais são os tipos de ansiedade. A construção dos vínculos afetivos nos remete também ao pensamento das ansiedades, que, segundo a Melanie Klein, podem ser ansiedade confusional, ansiedade persecutória e ansiedade depressiva. Boa aula! Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de educação psicomotora. Continuamos com o tema do corpo significante. Hoje especificamente trataremos de um assunto bastante interessante que chama-se espaço vital e espaço relacional. Esse espaço vital e espaço relacional, acabou que eu me organizei, sistematizei esse conhecimento a partir de uma experiência bem prática e bem corriqueira aí do cotidiano, vamos dizer assim, né? Eu dava treinamento para atendentes de creche, etc. E um belo dia, no espaço onde eu trabalhava, tinha um cachorro ali, né? Um cachorro de uma raça que tem o Fox, é uma raça que tem uma territorialidade bastante definida e tal. E eu estou acompanhando ali no intervalo, uma das professoras começa a se aproximar do cachorro ali e tal. E tem um determinado momento onde o cachorro vai emitindo algumas comunicações a partir do seu corpo, né? E a professora não vai entendendo e vai se aproximando cada vez mais. Então, ela vai se aproximando, o cachorro levanta a orelha e começa a olhar. Ela vai se aproximando, o cachorro começa meio que o corpo inteiro começa a ficar enrijecido e pronto para qualquer ação, né? Aí ela também não dá atenção para isso. Vai se aproximando um pouco mais. O cachorro começa a rosnar, ela se aproxima um pouquinho mais, o cachorro avança em cima dela. Claro, não chega a pegar, porque estava preso e tal. Mas o que isso vai mostrando, né? O que isso trouxe à luz na minha cabeça? Que bom, que existe um determinado limite onde o cachorro, acaba que vai responder de uma certa forma ou de outra, dependendo da proximidade da pessoa e da intimidade que essa pessoa tem com ele. Eu, por exemplo, sou dono do cachorro, enfio a mão na boca do cachorro, para mim não tem problema nenhum, né? Só se eu pegar em alguma parte do cachorro que esteja machucada, que pode ser que vá me avançar. Mas essa pessoa, como não era conhecida, então foi querendo fazer um carinho no cachorro, foi se aproximando, as intenções dela eram as melhores possíveis, mas o cachorro faz uma leitura meio purista da situação e que ele vai lendo, bom, essa pessoa eu não conheço, aqui tem uma ameaça e tal, e vai dando sinais. Sinais que ela não registra como sinais ou como uma comunicação do cachorro, né?
é verdade que esses sinais que o cachorro vai emitindo, no corpo dela também acaba que gera alguma ressonância, por assim dizer, né? Mas ela desconsidera isso e segue na intenção de ir até o cachorro, até que se dá essa situação onde ela, bom, acorda, né, vamos dizer assim, fala, opa, aqui tem algum problema, e se afasta e tal, e o cachorro também se acalma, enfim, e fica tudo certo. Mas o que isso traz de reflexão para nós enquanto educadores? Que primeiro, existe uma comunicação corporal, e é isso que a gente vem estudando ao longo do tempo todo, né? Existe essa comunicação corporal, esta comunicação corporal está a serviço de explicitar para o outro, ou colocar, publicizar de certa maneira, mesmo que numa linguagem um pouco diferente, o que está se passando no interior. No caso é um cachorro, mas podia, não querendo comparar, mas podia ser uma outra pessoa, né? Que também vai fazer suas comunicações corporais e que, de certa maneira, contam o que o sujeito está sentindo e, por outro lado, também repercute nesse outro sujeito que participa dessa relação uma ressonância. E que também, então, há a necessidade de um estar bastante conectado com essa ressonância, para que o diálogo se estabeleça, não é? Então é importante ficar ligado nessa sistematização neste sentido, porque nós vamos procurar evidenciar para vocês de que modo esta comunicação corporal ela vai participar da interação das pessoas. E eu faço uma ressalva. Da importância que existe, não só de poder ler a comunicação do outro, mas também de poder perceber o que esta comunicação repercute em si mesmo. Então, quando a gente está falando em espaço vital, espaço relacional, nós estamos falando de um processo que se dá entre duas pessoas. E que é um instrumento, uma leitura que deve ser feita não só em relação ao aluno, quer dizer, identificar os confortos e desconfortos a partir dos matizes corporais que ele apresenta, mas também com referência ao educador, ele também pode se perceber na relação com o aluno, se ele está confortável, se não está confortável, enfim, a partir também das próprias sensações, enfim, do modo como ele vai se apresentar para o aluno, que acaba também influenciando nesta relação, nesse processo, né? Então, o espaço vital e o espaço relacional, ele serve tanto para a leitura de um como para a leitura de outro, e a ideia é de que a gente possa identificar um caminho, ter um balizador para que o processo de ensino-aprendizagem, o processo de troca, a partir da leitura do corpo, possa se dar de um modo mais fluido e tal. Então, para vocês entenderem essa história toda, eu vou mostrar para vocês 3 diagramas que eu desenvolvi aí para que se possa ter uma melhor apropriação, então, do que é que nós estamos falando. Me acompanhem aqui na tela. Bem, vocês estão vendo aí uma parte mais amarelada, que a gente poderia chamar de unidade, ou a gente chamou de unidade psicossomática. A unidade psicossomática está se referindo exatamente ao próprio corpo e ao mundo interno, ou seja, toda essa complexidade que é o ser humano, tá certo? Então vocês veem aqui na parte alaranjada o que eu designei de espaço vital, e a parte mais forte aqui fora, o que eu designei de espaço relacional. Vocês podem ver aqui no espaço vital, aí embaixo da tela, que tem escrito contraste, vida ou morte. Exatamente esta a expressão desta dimensão humana, ou seja, no espaço vital, ou seja, quando há um adentramento no espaço vital, acontece como aconteceu com a cachorra, a pessoa fica em estado de alerta, ou seja, há alguma coisa entrou que não faz parte dessa intimidade e que vai em direção à unidade psicossomática, ou seja, que pode causar dano ao sujeito. Então, dentro desta região aqui, a relação é de vida ou de morte. E não existe ou eu, melhor, não existe eu e você. É ou eu ou você, porque este que adentrou aqui no espaço vital, ele já está em direção a fazer uma ameaça na unidade psicossomática e, portanto, então é tido como, vamos dizer assim, entre aspas, um inimigo.
A mesma coisa, o espaço relacional é esse espaço que pressupõe a possibilidade de troca. Então, aí sim, é o espaço da nuance, é o espaço do eu e você, ou seja, da convivência entre as duas pessoas. Então, por exemplo, se a gente quer fazer um processo de relação mais tranquilo, a orientação é que a gente possa se manter aí dentro de um espaço relacional. Vamos ver um outro PP aqui. Esse PP vai mostrar para vocês um espaço vital bastante expandido e um espaço relacional mais reduzido. Por quê? Provavelmente por uma circunstância ou por uma questão de estruturação. Vocês lembram que a gente estava falando na aula passada, ou numa outra oportunidade, a respeito das ansiedades persecutórias, enfim, de como isso coloca o sujeito de sobressalto na vida. Exatamente quando o espaço vital ele se amplia, é desta ansiedade persecutória que nós estamos falando, ou seja, o sujeito está sob ameaça de vida. Então, ele expande as suas defesas para que isto que é o ameaçador, vamos dizer assim, possa ficar mais longe possível da unidade psicossomática, ou seja, mais longe possível de criar um dano no sujeito. No próximo PP, vocês vão ver que o espaço vital, então, ele pode também ter uma possibilidade de ficar menos expandido, alargando, então, o espaço relacional, na medida em que a pessoa tem aí as suas ansiedades mais ou menos elaboradas, não ausentes, diga-se de passagem, mas que dão a possibilidade do sujeito da relação, de ficar um pouco mais cômodo na relação, enfim. Embora vocês vejam que o espaço vital, ele não some nunca, ele está sempre aí, existindo, né? Mesmo que de pano de fundo, porque isso são as nossas defesas, as coisas que nos garantem, ou vêm garantindo ao longo da vida, a nossa sobrevivência. Então, nós temos exatamente praticamente essas duas situações, a possibilidade do espaço vital se expandir sobre a ameaça de um tamanho tal, ou na medida em que o sujeito vai, pouco a pouco, elaborando suas ansiedades, tomando confiança no meio, o espaço vital ele diminui ou ele se restringe, aumentando as possibilidades de relação do sujeito. Então, como vocês acompanharam aí, a gente vai agora ver cada um desses espaços, o que ele representa na ordem das mudanças corporais, na ordem das mudanças psíquicas, enfim. Então, nós vamos começar com o espaço vital. Então, o espaço vital, que é esse espaço relativo à área amarela daquele diagrama que nós mostramos para vocês, ele está diretamente ligado à questão da defesa, ou seja, de manter o sujeito vivo no mundo. A partir disso que ele se norteia. Então, nós temos como delimitação teórica, vamos dizer assim, as posições kleinianas e dessas a posição esquizoparanoide que está ligada, então, com a ansiedade persecutória. Ela é absolutamente conectada com este medo de ser pulverizado, esse medo de ser atacado por um objeto externo, por um objeto interno, e às vezes é até a própria projeção do sujeito, a projeção agressiva do sujeito que ele coloca nessa condição. Então, a ansiedade que está posta aí é a ansiedade persecutória e o medo é o medo do ataque. Muito bem. Qual a importância para o processo de ensino-aprendizagem do entendimento dessa ansiedade? Bom, se o sujeito está em guarda, pronto para degladiar-se, para manter a sua integridade psicofísica, da sua unidade psicofísica, ele não tem espaço para outra coisa, não tem espaço para aprendizagem, não tem espaço para relação, não tem espaço para nada, a não ser defender-se deste possível ataque que ele imagina, que ele fantasia, ou que ele de fato percebe no outro, ouvindo do outro. Então, a importância para o ensino-aprendizagem do entendimento dessa ansiedade é fundamental, porque nesta posição em que o sujeito se encontra, não tem possibilidade de troca, não tem possibilidade de relação e, portanto, não tem possibilidade de aprendizado. Então, nós temos que entender onde é que o sujeito está para entender que tipo de lógica ou que tipo de momento o sujeito está vivendo, que aí, dentro desta perspectiva do espaço vital,
é uma lógica absolutamente maniqueísta, linear, enfim, que não permite ao sujeito muitas elaborações, nem tampouco qualquer relação, porque ele está em nome de preservar única e exclusivamente a sua pessoa, a sua unidade psicofísica. Então nós temos que aprender aí quando é que o sujeito vai emitir, de que modo corporalmente isso aparece na relação. Então vamos aí às manifestações corporais que são pertinentes ao espaço vital. A primeira delas é os extremos tônicos, ou seja, a pessoa que está aí dentro de uma ansiedade persecutória, normalmente ela demonstra um tono muito mais acentuado, muito mais alerta, muito mais em riste, do que numa situação onde ele estaria tranquilo ou numa situação normal. Ou seja, o tono do sujeito é sempre mais elevado do que a situação exige ou necessita. Eu vou colocar para vocês aí, então, vocês vão acompanhando, as imagens do filme Uma Lição de Amor, onde o personagem principal ele vai demonstrando com muita clareza, ou ele vai sendo colocado a expressar-se com muita clareza dentro dessa ansiedade persecutória, e vocês vão observando então, conforme eu vou falando, as grimaces, as mudanças e os jeitos corporais que ele vai apresentando. Então, o primeiro deles é essa questão da tensão corporal, né? Ou seja, o sujeito está perseguido, o sujeito está correndo risco de vida, então o corpo inteiro está alerta, absolutamente alerta. A segunda manifestação corporal, então às vezes pode ser, a gente lê como movimentos diretos e bruscos, ou seja, o sujeito não tem um movimento muito fluido, tranquilo, não. O movimento é normalmente brusco, direto, é um movimento forte, é um movimento de alerta, de defesa contínua. Ou seja, esse sujeito que está aí, imerso numa ansiedade persecutória, ele não tem paz, ele não está confortável de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele está tomado pelo desconforto, prestes a ser atacado. Então, seus movimentos são sempre bruscos, são sempre de defesa. Não chega nem aos pés da graciosidade do Kung Fu, né? Quer dizer, é um movimento defensivo mesmo, né? Uma outra questão, às vezes pode haver até uma paralisia por excesso. Ou seja, o sujeito fica tão tenso que não sai mais do lugar, não consegue fazer mais nada, não consegue pensar mais nada, não consegue agir. O que a gente fala, né? Que quando o sujeito frente a um perigo, ou ele ataca, ou ele foge, ou finge de morto, né? Quando trava, é mais ou menos esse momento do fingir de morto, né? Fica travado, tem tanta ansiedade internamente e ela não encontra um modo de se expressar que o sujeito trava. E travou o corpo, trava a cabeça também, quer dizer, nada mais funciona, né? A questão do olhar tenso. Então você normalmente nota esse detalhe, né, que é um olhar assim meio estalado, né, que é uma coisa meio dos filmes de terror, que a pessoa fica paralisada com aquele olharzão assim meio travado. Uma outra que normalmente é acompanhado nos ambientes escolares, sobretudo onde a pessoa quer dar uma disfarçada, de um sorriso nervoso, que é aquilo que a gente chama meio de uma coisa meio forçada, um sorriso forçado. Então você junta aí um corpo travado com um olhar estalado, um sorrisinho na boca, assim, fica uma situação, você pode ter certeza de que essa pessoa já não conseguiu pensar mais nada, ela só está conseguindo pensar por onde é que ela vai escapar dessa situação. Está procurando a porta da saída, né? Uma outra questão que pode, às vezes, sobrevir nessas situações é exatamente o choro, ou seja, a tensão é tanta que aparece o choro. Mas quando a pessoa está numa situação muito ansiógena, o choro não aparece como normalmente uma descarga de alívio. Ele é um choro também contido, ele é um choro que, se você não estiver muito ligado, você nem percebe que a pessoa está chorando. Não é exatamente uma descarga, porque ainda não há um conforto. A descarga emocional, ela necessita de um lugar que o acolha. Então, se não há esse lugar ainda, o choro que aparece é um choro muito velado, né? Uma outra questão que indica um estado de alerta é que a pessoa prefere sempre estar em pé.
ou seja, a pessoa não consegue sentar, deitar, muito menos, né? Porque essa é uma posição onde, se precisar de alguma coisa, já estou mesmo de saída, né? Já estou saindo correndo aqui. Outra questão que aparece é essas lidas com objetos circulares, ou seja, isso que a gente chama de um movimento contínuo com os objetos, uma bola girando, uma caneta, um batendo com a caneta, ou o mesmo pé às vezes, enfim. E aí a gente já passa para um outro nível, que é o nível dos tiques, né? Então essa questão da manifestação circular e dos tiques, eles aparecem como uma tentativa do sujeito de sair dessa tensão, ou seja, de encontrar uma possibilidade de descarregar a tensão que existe no corpo. É claro que isso não é o caminho que vai proporcionar isso, mas de qualquer forma é aí uma tentativa, através da manipulação dos objetos, através dos tiques corporais, enfim, né, que o corpo começa a tomar uma iniciativa que se sobrepõe à possibilidade consciente do sujeito. Então, aí no espaço vital nós temos esta configuração corporal, que é uma configuração que vocês podem ver bastante limitante, bastante ansiógena e que impede completamente o sujeito de estabelecer qualquer relação com os seus educandos, ou educadores, desculpe, com os seus educandos, vendo pela via do professor, que às vezes também é tomado por um tipo de ansiedade assim, e quem diria então pelo conhecimento, né? Quer dizer, não há possibilidade de praticamente nada a não ser de fugir para preservar-se. Depois do intervalo a gente continua. Até já! Bom, voltando no intervalo, vamos dar seguimento então ao nosso entendimento sobre o espaço vital e espaço relacional, dando continuidade à questão do espaço vital. Neste momento para frente, falaremos sobre a questão das manifestações psíquicas relativas a esse espaço. A primeira delas, então, quando a ansiedade está mais branda e tal, é o medo ou o temor. Ou seja, existe uma ameaça, nós estamos sempre falando da ameaça. Então, há uma prontidão, há um medo de ser pulverizado, vamos dizer assim, ser atacado. É sempre o medo do ataque aí, né? Uma outra manifestação psíquica que é agregada a essa questão do medo é a desconfiança. Então, a criança ou a pessoa, porque isso não acontece só com criança, né? Qualquer pessoa em situação de cheque, em situação de confronto, que vá colocá-la, por exemplo, em uma situação de exposição vexatória, assim e tal, entra numa ansiedade persecutória e fica aí, dependendo da situação, fica com medo, terror, acaba com uma desconfiança e pode ir mais além ainda, que é entrar no pavor e no terror mais absoluto, que é aquela coisa de que o camarada ficou na exposição e não consegue nem dar um passo, nem para um lado, nem para o outro, nem para lugar nenhum. Ou seja, fica nu frente à plateia, sem conseguir se movimentar para lugar nenhum. Com a total impossibilidade, por exemplo, de planejar qualquer ação, de pensar em qualquer saída. Porque trava geral, né? Quando entra no pânico, quando entra no terror, só quer saber de se defender, e é uma defesa desesperada, né? A gente tem que ter sempre isso na ideia, porque às vezes a gente pensa que os alunos estão ali porque a gente é bonzinho, tranquilo, porque a gente tem uma formação XYZ, e desconsidera que um aluno pode estar vivendo uma situação severamente persecutória a ponto de não conseguir pensar. Então nós temos a questão do pânico, do terror, temos a questão da impossibilidade de planejar a ação e também temos uma tendência ao isolamento ou a relações duais, ou seja, as relações duais ou o isolamento, por exemplo, na inibição, a tendência é fazer o isolamento geral.
Bom, corpo tenso, sorrisinho nervoso, olhar estalado, normalmente está ligado a uma criança que está no canto da sala, uma criança que está pendurada na porta, uma criança que está escondida, vamos dizer assim, meia camuflada no meio da massa, né? Então, essa criança procura meio que se isolar, procura meio que se esconder. Ou então, uma outra alternativa, quando a ansiedade é um pouco mais branda, ou quando ela tem uma confiança em alguém dentro da sala, é colar nessa pessoa e estabelecer aí uma relação fechada, de alguma maneira tentar fechar. Se por um lado esse é o lugar da defesa, da relação dual, por outro lado, este é o lugar da possibilidade também da saída e da elaboração desta ansiedade, ou seja, é na relação dual que o educador não vai poder expandir a sua relação de confiança com a criança vai poder expandir um pouco mais, experimentar num primeiro momento uma expansão do seu espaço relacional e, por consequência, diminuição do seu espaço de defesa em relação a uma determinada pessoa e depois, por generalização, ela pode começar a experimentar outras relações um pouco mais ampliadas, um pouco menos defensivas, mas a questão da confiança começa aí no restabelecimento de uma relação dual, afetiva, de uma relação dual que possa acolher a criança na sua ansiedade e ajudá-la a superar essa ansiedade. Muito bem. A criança quando está enfiada aí nessa questão da dimensão persecutória, um dos dados que é muito importante é que a criança não consegue entrar no mundo da simbolização. Por consequência, todo o processo de aprendizagem começa a ficar muito prejudicado, porque não existe o simbólico, existe um dado real, eu vou ser atacado, um dado icônico, né? Não real, porque às vezes é uma fantasia, eu vou ser atacado e a pessoa está tomada por essa ansiedade. Então, há uma incapacidade total de simbolizar que pode ser recuperada a partir do que a gente estava conversando a respeito das relações duais, ou seja, pouco a pouco existe um objeto externo que vai se transformar num objeto interno, que vai estabelecer uma relação positiva com a criança, uma construção da confiança, e aí então a criança vai se encaminhando para a possibilidade do mundo simbólico, que é um mundo mais da autonomia e etc. Então vamos agora estudar o espaço relacional. A ideia do espaço relacional é exatamente poder situar o sujeito nesta dimensão onde ele é capaz de estabelecer relações, ou seja, isso não quer dizer ausência de defesas, mas é que as defesas não o impedem de estabelecer relações, não o impedem de aproximar-se das pessoas. Em termos de concepção teórica, de ansiedade, está próximo da ansiedade da ansiedade depressiva, que liga essa questão do medo. O medo já não é mais o medo do ataque, mas sim o medo da perda. Então, estabelecemos vínculos e o medo da perda. E é isso que vai mobilizar o sujeito aí na possibilidade da construção dos seus vínculos, enfim, da aproximação com as pessoas, etc. Então, nós temos algumas manifestações corporais que podem indicar se o sujeito está aí neste lugar, nesta zona, que é a zona de relação, né, ou espaço relacional, como a gente propôs. Então, a primeira delas o sujeito vai apresentar um tono equilibrado, com modulação adequada para a situação. Ou seja, o tônus do sujeito, o jeito, o tipo do corpo do sujeito, enfim, já não é mais aquele corpo tenso, aquele corpo que está elevado para demais da conta na questão em relação ao que está se apresentando aí no momento, né? O tono do sujeito é um tono adequado para aquilo que está sendo proposto. Bom, se ele vai correr, tem um tono um pouco mais elevado. Se ele vai estar parado, se está conversando, o tono é relativo à conversa, enfim. Então, o corpo do sujeito, ele acompanha a situação, ou seja, está mais de acordo com o presente momento, com a possibilidade de estar, inclusive, confortável aí nessa situação, né, na ação. Outra manifestação corporal é que
o sujeito vai circular, então, nos diversos planos do espaço pessoal e do espaço geral. Ele vai ter esta possibilidade. Vocês lembram que na questão persecutória, o sujeito preferencialmente está em pé. Ou seja, no espaço geral, ele ocupa a posição de mais domínio, vamos dizer assim, né? No espaço relacional, a pessoa já vai poder estar sentada ou deitada, mais tranquila, enfim, vai poder usar as articulações, que é o que a gente chama de espaço pessoal, né? Os planos do espaço pessoal, as suas diversas articulações, enquanto que no espaço vital, lá, frente à ansiedade persecutória, o cara está travado, ele mal consegue utilizar as articulações porque o corpo funciona meio em bloco, assim, né? Uma outra questão é a questão da possibilidade do uso do corpo de modo a ter uma modulação, um misto entre movimentos flexíveis e movimentos diretos, mais ou menos ligado à questão do uso da articulação. Por exemplo, um movimento que é preponderantemente da relação persecutória, que é direto e abrupto, na questão relacional, no espaço relacional, ele ganha uma graciosidade, ele ganha o uso das articulações. Então, enfim, existe um misto, porque, é claro, os movimentos diretos, eles também são utilizados pela gente. Mas não é só esse tipo de movimento, direto e abrupto. Acaba que tem o direto, tem o uso das articulações que dão uma certa fluidez no movimento, uma certa graciosidade no movimento. Inclusive, se a gente vai pensar na questão das coordenações, coordenação ampla, coordenação motora fina, é um momento onde a pessoa vai fazendo a aquisição dessas categorias, vamos dizer assim, da psicomotricidade, que vão lhe permitir aí uma interação com o meio, uma relação com o meio muito mais fluida. Isso proporciona ao sujeito aquilo que nós chamamos de atitude na ação, ou seja, ele está presente no que está fazendo. E isso também outorga a ele uma maior possibilidade de aproximação física, o que vai ajudá-lo a construir as questões de relação, as questões da confiança, inclusive. Então, todas essas manifestações corporais, elas estão ligadas a também manifestações psíquicas, né? No caso das manifestações psíquicas relativas a esta dimensão da relação humana, que é o espaço relacional, sendo um pouco redundante, né? Nós vamos encontrar sempre uma dualidade. Vocês vão ver que existe uma dualidade, porque exatamente a posição depressiva ela é marcada pela dualidade, ou seja, o desejo de estar com o objeto e, ao mesmo tempo, o entendimento de que o objeto e o sujeito são entidades separadas. Então, é sempre marcado aí por uma dualidade, uma necessidade de afastar-se do objeto e, ao mesmo tempo, uma resistência, um desejo de permanecer junto ao objeto e etc. Então, vamos às manifestações psíquicas. A primeira delas é a ambivalência, então, exatamente ligado com essa questão do, bom, me aproximo, não vou, enfim. A dúvida é algo preponderante, né? A segunda delas é a ambivalência entre amor e ódio, ou seja, ao mesmo tempo que eu amo o objeto, esse objeto que vai embora também é odiado, ou esse objeto tem que ser odiado para que eu possa ir embora, etc., né? A tristeza e a alegria formam o terceiro par dessas manifestações, ou seja, ao mesmo tempo que eu me afasto do objeto e isto é um motivo de tristeza, isto também é um motivo de alegria porque eu vou em direção à minha autonomia, por assim dizer. Uma outra dualidade é ligada à questão do recolhimento ou da mania, ou seja, o processo de interiorização e o processo de sair para o mundo de forma bastante intensa, no sentido também de compensar um pouco esta dualidade, que é a dualidade básica do espaço relacional, que é o amor e o ódio convivendo sobre um mesmo objeto. Uma outra questão é a possibilidade para as relações triangulares e grupais, ou seja, então a gente tem aí uma saída da relação dual, ou seja, um afastamento do objeto, um entendimento da diferença de que o objeto é uma entidade e eu sou outra entidade, e a possibilidade então de estabelecer relações triangulares e relações também
grupalizadas, ou seja, relações de 3, que aceitar a entrada de mais um, que a entrada de mais um é a possibilidade, inclusive, da criança poder aceitar a entrada de mais uns tantos outros, né, que a relação grupal representa. Muito bem. Nesse sentido, então, frente à diversidade, frente à dialética da realidade, a criança, então, adentra no espaço simbólico e traz consigo, ou seja, ela é estruturada ou fundada, essa possibilidade de adentrar no espaço simbólico e no espaço do humano, é fundada na questão da confiança. Então, a partir da relação dual, que tem os seus aspectos de influência social absoluta marcadas aí, a criança vai construindo uma confiança e vai cada vez mais se expandindo, cada vez mais se diferenciando dentro disso que é o coletivo, né? Muito bem. Então, se nós, em termos de atitude do educador aí, na perspectiva do espaço vital, temos aí um educador que vai facilitar ou que vai abrandar, vai construir o processo da confiança. Então, a partir daí, tem toda a questão da proximidade do trabalho, da aproximação, da flexibilização do movimento da criança, da possibilidade de outorgar à criança um espaço que lhe acolha, que lhe ressignifique algumas questões, que possa amadurecer, que ou possa ajudá-lo a superar as ansiedades que são pertinentes à questão da perseguição, ou seja, ao medo de ser atacado. Já no espaço relacional, o educador vai lidar com outras questões que são a possibilidade do acerto e do erro, do ajudar a criança a encontrar. Ela já está estruturada sobre a confiança, ela já estabelece relações com outras crianças. O que ela precisa aprender é poder sair de uma circunstância mais fechada e na interação poder acertar, entrar no fundamento dessa questão que é o acerto e o erro e poder encontrar caminhos de reparação. Esses caminhos de reparação, eles são outorgados, ou seja, auxiliados pela uma postura acolhedora do educador que, pela proximidade física, pela afetividade, vai possibilitar à criança, então, a experimentação de alternativas no sentido da reparação. No espaço vital, esta atitude do educador de acolhimento, de aceitação, de superação, de auxílio à superação, ela está ligada ao processo da criança poder pertencer, ou seja, de poder confiar e pertencer. No processo relacional, ela já pertence, ela precisa aprender a poder errar, acertar e reparar, ou seja, responsabilizar-se pelos seus atos. Então, vocês veem aí que essa questão do entendimento de como a criança se apresenta corporalmente pode indicar um certo tipo de ansiedade, um certo tipo de posição que a criança ocupa frente ao educador e vice-versa também do educador frente à criança. E de quais são as atitudes que precisam ser tomadas em termos do educador, por exemplo, para que a criança possa abrandar essa ansiedade a partir do esclarecimento, da clareza da comunicação, do acolhimento, enfim, da proximidade física, do entendimento, da possibilidade de reparar, para que ela possa, então, fluir no amadurecimento dessas ansiedades e, enfim, desembocar numa situação mais autônoma, onde, de fato, ela possa estabelecer uma interação com seus pares humanos e com o conhecimento produzido, não só pelo seu universo mais restrito, mas também pelo conhecimento produzido por toda a humanidade. Bom, como dica de estudo, eu deixo a provocação de que vocês possam procurar perceber-se quando estão em espaço relacional ou quando estão em espaço vital, nas suas diversas dimensões, social, familiar, de trabalho, etc. Bom, boa experimentação. Um abraço. O professor Daniel nos falou hoje sobre o corpo significante.
Estudamos o espaço vital e o espaço relacional. Hoje vocês então puderam acompanhar uma sistematização do espaço vital e do espaço relacional com suas perspectivas corporais, suas perspectivas psíquicas e de que modo então o professor pode se valer disso para perceber o seu aluno e para perceber a si mesmo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Até a aula que vem.